Fala pessoal, bom dia, beleza? Mais uma semana, mais um dia se iniciando e eu gostaria de vir fazer esse vídeo aqui. Tô num fluxo em relação ao tema desse vídeo e, e ao momento certo acredito que eu vou expor todas as ideias que, que eu tenho que expor de uma forma genuína. O tema do vídeo, o contexto desse vídeo é sobre espiritualidade. E com certeza esse vídeo não é enviesado em nenhuma religião. Não tenho a intenção de levantar a bandeira de nenhuma religião. Porém, tenho total intenção de enfatizar tenho total intenção de enfatizar a espiritualidade na sua vida. Nós somos um ser vivo composto por mente, corpo e espírito. Então somos mente, corpo e espírito. Então mente, coração e corpo como um todo. E hoje em dia são muito poucas as pessoas que realmente focam na espiritualidade. E eu quero deixar isso bem claro, focam na espiritualidade. Não estou falando em quesito de religião, de ir pro culto, de ir para a igreja, de ir pro evento em que a religião prega. Estou falando de entrar no quarto, fechar a porta e orar. E outra coisa que eu quero deixar bem claro, esse vídeo aqui é com base nas minhas convicções. E eu tenho uma convicção extremamente enraizada que tem um Pai Todo-Poderoso lá no céu, Criador de tudo isso, e que está no trono de sua glória e tem o controle de todas as coisas. Mas você não precisa deixar de ver esse vídeo se você pensa diferente. Só peço que abra a sua mente para escutar. Escuta todo esse vídeo e depois forme a sua opinião. Me critique, concorde, talvez não é bem assim, mas escute primeiro e vê o que te agrega, vê o que pode enriquecer na sua jornada, beleza? E levando em consideração que todos temos espiritualidade, temos espírito, o certo é cada vez alimentá-lo mais, enfatizarmos mais o desenvolvimento do nosso espírito. E eu acredito que quanto mais a gente quer crescer na vida, quer ter sucesso, quer ter prosperidade, de forma genuína e de forma extraordinária, estou falando aqui de uma vida impactante, de uma vida extraordinária. Estou falando do máximo mesmo. Quanto mais a gente deseja ter essa vida, mais acredito que a gente tem que nos tornarmos completos. Não acredito que seja possível chegar nesse nível de vida com um corpo fraco, com uma alimentação ruim. Não acredito. E, e enfatizo nisso. Estou falando de uma vida extraordinária, de um sucesso, de uma prosperidade impactante. Eu não estou falando de dinheiro. Você pode ser multimilionário tendo uma alimentação péssima, tendo um corpo fraco, não tendo espiritualidade nenhuma. É totalmente possível
E é muito justo que você alcance uma riqueza extraordinária sem ter tudo isso. Porém, eu estou falando de um sucesso e de uma prosperidade impactante. E você, que é uma pessoa inteligente, sabe que se você tem sucesso, uma prosperidade impactante, a riqueza é só consequência, né? Uma riqueza extraordinária é só consequência de tudo isso. E quando você deseja isso, você tem no seu coração isso, você começa e precisa desenvolver sua vida como um todo. E, e a espiritualidade tem que ser enfatizada. E acredito que chega um ponto em que temos que entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está no céu e entregar os nossos planos, os nossos desejos na mão dele. E fazendo isso, também é, meio que se correlaciona entregar a nossa vida para ele. Entregar mesmo. Entregar, falar, ó Pai, segue, comanda daí. Comanda daí, você sabe os meus desejos, mas os seus são muito melhores. Se eu tenho esse desejo de crescer, de prosperar, foi porque você me deu. Porque dentro de 7 bilhões de pessoas, quantas pessoas não estão na média? E a partir disso, é se entregar mesmo. E quando você se entrega de maneira genuína mesmo, você aceita correr o risco de, de não ser do jeito que você quer. Você para de atrapalhar e de ser resistência contra, contra as vontades do Pai, que são muito melhores do que a sua, inclusive. Se você deseja ter um sucesso e uma prosperidade impactante, eu tenho certeza absoluta que Ele quer que você tenha 10 vezes mais. 10 vezes mais. Eu te garanto. E eu li um livro que é, que é sobre desenvolvimento pessoal, é sobre desenvolver a mente e o espírito, que é O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. E ele fala que no mundo, nessa terra, existe um princípio de abundância, um princípio de sabedoria, um princípio de saúde, um princípio de riqueza. E, e quando a gente nasce, a gente vai bloqueando, vai atrapalhando esses princípios fluírem através da gente, por conta do nosso ambiente, dos nossos progenitores. Tudo isso vai atrapalhando ou estimulando, né? Se seus progenitores forem prósperos, abundantes, sábios, com certeza eles vão te estimular e te ajudar a fazer com que esses princípios fluam através de você. Mas se for o oposto, se eles forem escassos, ignorantes, imprudentes, doentes, você vai absorver tudo isso. E você vai travar, vai atrapalhar, vai ser um problema. Você vai ser um problema para que as coisas boas aconteçam na sua vida. E, e a ideia principal desse vídeo era isso. Era deixar claro que você pode entregar a sua vida na mão do Pai e, e ser um filho, assumir ser filho dele. Assumir ser filho dele e encher o saco dele. Tem que turrar a paciência dele. E se você estiver turrando demais a paciência dele, ele vai falar pra você deixar de ser chato.
Quando você estiver triste, vai conversar com ele, vai choramingar com ele, vai reclamar com ele. Quando você estiver feliz, lembra de ir lá e agradecer, né? Tem que ter o bom senso. Você só procura para reclamar, para chorar, para falar isso e aquilo, mas quando as coisas dão certo, você vai pro bar beber, aí, aí não compensa, né? Aí você vai pro bar beber, bebe, gasta o dia todinho que recebeu de uma bênção financeira que ele mandou, é embriagado, faz coisas inescrupulosas, e aí no outro dia, com ressaca, vomitando, vai sentar e choramingar e reclamar da vida pro pai. Não, aí não, né? Assim, é uma história, um extremo, um exemplo extremo aqui, mas vamos ter a mão na consciência de ser grato também, de ser grato e de ter o bom senso. Por isso que é importante ter confiança e entregar de verdade. Não adianta falar, pai, toma conta da minha vida aí e você não soltar a rédea. Você falar, não, pai, tipo, inconscientemente você ficar travando, bloqueando, atrapalhando, não adianta, beleza? Então reflita, veja, veja quais são os seus verdadeiros desejos, o que pulsa aí no seu coração, o que seu coração fala, qual é a vida que você quer. Ou você já está na trajetória da vida que você deseja? Como é que você pode potencializar isso, fortalecendo o seu espírito? E se você já chegou lá, seu espírito já é extremamente forte, você já tem um sucesso e uma prosperidade extraordinária, continue e melhore, porque a excelência é um alvo móvel. Então, na semana que você deixar de fortalecer seu espírito, você vai, você vai, você vai ficar parado. E a excelência vai se mover. E, consequentemente, se a excelência se moveu e você ficou parado, você ficou para trás. Então, continue, consolide esse hábito profundamente. Beleza? Eu espero que tenha ficado claro, porque é um tema muito delicado. E espero que tenha ficado claro, que você tenha entendido a ideia principal desse vídeo. Beleza? Até mais.